Olá, boa noite. Os amigos vão chegando. Muito bom nos encontrarmos nesse momento tão especial. Poesia dos Imortais. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das flores, cidade que está sempre perfumada. Boa noite, Cida, boa noite, Sueli. Hoje, 21 de abril de 2021, e como todas as quartas-feiras, nós temos um encontro marcado, um encontro de almas. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui na mensagem 22, Corrigindas. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Paulo, Hebreus 12, 6. Repetindo, o título da página é Corrigindas. E Paulo diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. E o nosso querido benfeitor Emmanuel comenta, quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente, que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhe as corrigindas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Queridos amigos, embalados por essa mensagem e pedindo a esses emissários do bem que possam estar conosco para abrir o nosso entendimento e tocar os nossos corações com o sentimento do amor que vem através dessas poesias dos imortais e que possamos nesta noite nos aproximar mais de Deus, Pai, Criador de todo o universo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, queridos amigos, nesse clima espiritual e cumprimentando aqueles que vão chegando, Geraldo, Sueli, a Cida, acho que é Meg. Sejam bem-vindos. Nós, para aqueles que porventura estejam chegando pela primeira vez, o nosso objetivo, ao trazermos essas poesias, é mudarmos os nossos sentimentos. Já falamos aqui, Jesus falava por poesia. 80% da obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier
veio através das poesias. A poesia ativa nossa mente, desenvolve o nosso sentimento. Então, que possamos aproveitar. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Liete. Nós vamos iniciar trazendo hoje o poeta Augusto de Lima. E a poesia se intitula O Doce Missionário. Augusto de Lima, O Doce Missionário. Mas como nós temos feito sempre, nós terminamos o prefácio do livro Parnaso de Além-Túmulo, que é da onde nós estamos trazendo essas poesias, e agora nós estamos falando a mensagem do nosso próprio Chico Xavier, Palavras Minhas. Ele colocou assim, Palavras Minhas. E ele vem relatando, dizendo, até 1927, ele estava com 17 anos, todos nós não admitíamos outras verdades além das proclamadas pelo catolicismo. Ele se refere a ele e à própria família. Eles só conheciam as verdades do catolicismo. Mas eis que uma das minhas irmãs, em maio do ano referido, foi acometida de terrível obsessão. A medicina foi impotente para conceder-lhe uma pequenina melhora sequer. Vários dias consecutivos foram para nossa casa pioras de amargos padecimentos morais. Foi quando decidimos solicitar o auxílio de um distinto amigo, espírita convicto, o senhor José Hermínio Perácio, que caridosamente se prontificou a ajudar-nos com a sua boa vontade e o seu esforço. Verdadeiro discípulo do Evangelho, ofereceu-nos até a sua residência, bem distante da nossa, tanto a sua família, onde então, no ambiente totalmente modificado, poderia ela, ele se refere à irmã, poderia ela estudar as bases da doutrina espírita, orientando-se quanto aos seus deveres, desenvolvendo simultaneamente as suas faculdades mediúnicas. Ele vem relatando um momento de muito sofrimento, quando a irmã, uma das irmãs, é acometida por um processo obsessivo. Mas o casal, espíritas cristãos, José Hermínio Perácio e a sua esposa, Dona Carmen Pena Perácio, acolheram a sua irmã no próprio lar, para que ela tivesse a possibilidade de estudar o Espiritismo e desenvolver a mediunidade que ela possuía, mas que se encontrava num grau de desequilíbrio. E ele prossegue. Aí, sob os seus caridosos cuidados e da sua excelentíssima esposa, Dona Carmen Pena Perácio, médium dotada de raras faculdades, minha irmã Auria, para nosso benefício, os ensinamentos sublimes da formosa doutrina dos mensageiros divinos. Foi nesse ambiente onde imperavam os sentimentos cristãos de dois corações, profundamente generosos, como são os daqueles confrades a que me referi, que a minha mãe, agora ele está se referindo à mãe, não à irmã, que a minha mãe, que regressara ao além em 1915, quando ele tinha 5 anos de idade,
deixando-nos mergulhados em imorredoura saudade, começou a ditar-nos os seus conselhos salutares, por intermédio da esposa do nosso amigo, entrando em pormenores da nossa vida íntima, que essa senhora desconhecia. Até a grafia era absolutamente igual à que a nossa genitora usava quando na Terra. É muito importante refletirmos nas palavras do nosso querido Francisco Cândido Xavier, porque, como nós colocamos em encontros passados, quando foi publicado o livro Parnaso de Além Túmulo, houve muitas críticas. Muitos o taxavam de mistificador, que ele estava imitando aqueles poetas, e ele vai se justificando, explicando o ambiente do qual ele veio, a família, as dificuldades. O pai rasgava seus livros, seus cadernos, porque não tinha o desejo de que ele se instruísse. Então, por isso, nós estamos trazendo a própria fala do nosso querido Chico. Mas hoje nós vamos falar do poeta Augusto de Lima. Foi um poeta mineiro, nascido em Sabará, Minas, em 5 de abril de 1859. Nasceu aqui no Brasil, Augusto de Lima. Havia 2 anos que o Espiritismo havia surgido na França, que, lembrando, 18 de abril de 1857 foi a publicação do Livro dos Espíritos, a primeira edição. E o Augusto Lima nasceu em Sabará, 5 de abril de 1859, e desencarnou no Rio de Janeiro em 22 de abril de 1934. Quando ele desencarna, o Chico estava em 1910, 24 anos. Esse poeta foi um magistrado íntegro, orador, publicista, militou na política e foi membro de realce da Academia Brasileira de Letras, tendo ocupado a presidência dessa instituição. Mas vamos à poesia. É o Doce Missionário, é o título da poesia. O Doce Missionário. Inicia-se assim. Sertão hostil, agreste serrania, tendo por companhia a cruz do Nazareno, humilde e solitário. Ali vivia Anchieta, o doce missionário, carinhoso pastor, espelho de bondade, abençoando o bem, perdoando a maldade, servo amado de Deus, imitador de Assis, que na humildade achara a vida mais feliz. Naquele dia era intenso calor, ninguém, nem uma sombra se movia, tudo era languidez, desânimo e torpor. Além, se divisava a solidão da estrada, amarela de pó, tristonha desolada. Na clareira, onde o sol feria os vegetais, viam-se florescer bromélias e boninas, e elevando-se aos céus, esguios espinhais, implorando piedade, as amplidões divinas. Eis que o irmão de Jesus, o humilde pegureiro, avista o mensageiro, dirige-se-lhe à casa, pisando vagaroso o chão que o sol abraça. Eis que o irmão de Jesus, o humilde pegureiro, pastor
avista um mensageiro. Meu protetor, diz ele, o bom pajé, convertido por vós, à luz da vossa fé, que se tem oferecido a Deus o seu amor, agoniza. Agoniza na taba, ao longe, em aflição. Ele espera de vós a paz do coração e implora, lhe leveis a bênção do Senhor. Ó doce filho meu, que vindes de passagem, que Jesus vos ampare ao termo da viagem. E isso dizendo, o pastor prestamente toma da humilde cruz do Marte do Calvário, abandonando o ninho agreste e solitário para arrancar a dor o pobre penitente. Há solidão na estrada, ferem-lhe os pés as pontas dos espinhos. Que penosa jornada, em tão rudes e ásperos caminhos. Pairam no ar excessos de calor, nem árvores umbrosas e nem fontes, somente o sol ferino e destruidor, que calcina, inflamando os horizontes. Nem árvores brumosas, sombreada, somente o sol ferino que calcina, que queima, inflamando os horizontes. Eis que a sede o devora. Entretanto, o pastor não se deplora. A terna e meiga efígie de Jesus é-lhe paz e alimento, amparo e luz. Numa férvida prece, numa fervorosa prece, ele ainda agradece. Sê bendito, Senhor, por tudo que nos dás. Seja alegria ou dor, tudo é ventura e paz. Eu vejo-te no alvor das manhãs harmoniosas, no azulíneo do céu, no cálice das rosas, na corola de luz de todas as florinhas, no canto todo amor das meigas avezinhas, na estação outonal, na loura primavera, no coração do bom, que te ama e te venera, na vibração dos sons, na irradiação da luz, na dor, no sofrimento, em nossa própria cruz. Tudo vive a mostrar tua pródiga bondade, eterno Pai de amor, de luz e caridade. Abençoados são o inverno, que traz frio, e os calores do sol nas estações do estio. Terminando a sorrir, a espontânea oração, inspirada em tão santa devoção, Anchieta escuta em torno os mais sutis rumores. Eis que nos arredores congregam-se apressadas todas as avezinhas e asas aconchegadas juntinhas numa ideal combinação. Formam um palho protetor, cobrindo o doce irmão, que ia ofertar amor, luz e consolação, em nome do Senhor. Pelos caminhos foi-se aumentando o alado bando dos bondosos e ternos passarinhos, aureolando com amor o discípulo amado, modesto, casto, humilde, isento de pecado, que ia seguindo, lábios sorrindo, em meiga mansuetude. O enviado do bem
e da virtude. Agradecia ao céu, o coração em luz, evolando-se puro ao seio de Jesus. Evolando-se, elevando-se puro ao seio de Jesus. Chegar ao seu destino, ia caindo o dia, no poente de paz e de harmonia, brilhava nova luz, feita de crença e amor. Eram a bênção dos céus, a bênção do Senhor. Linda a poesia. Doce missionário. Muito linda, o doce missionário. Queridos amigos, vamos aproveitar para refletirmos um pouco sobre essa mensagem tão bela, falando de Anchieta, que veio para auxiliar em terras brasileiras. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente do que temos feito ultimamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse doce missionário. Quem foi ele? Mas antes de falarmos sobre ele, nós relembramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 23 e seguinte, quando vem narrando, Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino dos céus, e curava toda a casta de doenças e enfermidades entre o povo. Da mesma forma que aquele doce missionário saía percorrendo debaixo do sol quente, chuva, calor, não importava. Ele ali se encontrava. Jesus também. Jesus andava por toda a Galileia. Ele não tinha nenhum meio de transportes. Andava a pé, curando, aliviando, ensinando o reino dos céus. E Mateus prossegue, a fama dos seus milagres espalhou-se para lá dos limites da Galileia, de tal modo que em breve começaram a aparecer muitos enfermos em busca de cura, vindo mesmo de regiões tão distantes como a Síria. Qualquer que fosse a doença ou mal, mesmo os possessos dos demônios, os loucos, os paralíticos, a todos curava. Mateus relatando o trabalho do Mestre, o trabalho de Jesus. Multidões enormes seguiam-no, vindas da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia, e até do outro lado do Jordão, porque as dores sempre existiram. E temos que lembrar que naquela época praticamente não existia medicina. Então a multidão sofria muito. Eram muitas dores, muitas aflições. E o que Mateus relata? Não eram somente doenças do corpo, eram doenças da alma, eram processos obsessivos, eram pessoas com a mente em desalinho, os loucos, os paralíticos, limitados, sem poder se locomover. E a todos Jesus curava e nos legou esse exemplo. E falando agora sobre José de Anchieta. Quem foi o doce missionário? Que Augusto de Lima, esse poeta mineiro, faz questão de homenagear com essa poesia tão bela. Logicamente que nós vamos falar muito rapidamente sobre José de Anchieta, porque aqui não comporta um tempo muito grande, mas só para que a gente possa ter alguns dados sobre José de Anchieta. Ele nasceu em São Cristóvão de La Laguna,
em 19 de março de 1534. E ele morre em 9 de junho de 1597. Ele viveu 63 anos. Ele desencarna em Reritiba. José de Anchieta, foi um padre jesuíta, espanhol, e foi um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Temos que lembrar que o Brasil foi descoberto em 1500. Ele nasce 34 anos depois, na Espanha. O Brasil estava no iniciozinho, aquela colônia aonde os portugueses vinham para dominar. E o José de Anchieta, ele foi o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias. Foi o autor da primeira gramática da língua tupi. Ele escreveu uma gramática com a língua dos índios, da tribo dos tupis. E um dos primeiros autores da literatura brasileira, porque nós estávamos iniciando o Brasil. Então, ele também foi um dos primeiros autores da literatura brasileira. Compôs inúmeras peças teatrais e poemas de teor religioso. Em geral, esses espíritos têm uma cultura muito vasta. Ele foi considerado santo pela Igreja Católica. Foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II e foi canonizado agora recente, em 2014, pelo Papa Francisco. E ele é conhecido como o apóstolo do Brasil, por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país. Um dos pioneiros, porque já haviam padres aqui, mas ele foi um dos que primeiro chegou. Anchieta, como nós falamos, ele nasceu na Espanha e ele viveu com a família até os 14 anos de idade, quando ele muda para Coimbra, em Portugal. E qual o objetivo dele mudar para Coimbra? Ele foi estudar filosofia no Real Colégio das Artes e Humanidades, que era anexo à Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra data já de muitos séculos. E ele vai para Coimbra. A ascendência judaica que ele possuía foi determinante para que os pais o enviassem para estudar em Portugal, uma vez que na Espanha, naquela época, a Inquisição era mais rigorosa, e ele, como descendente de judeus, ele ingressou na Companhia de Jesus em 1º de maio de 1551 como noviço. Ele nasceu em 1534, em 1551, ele ingressa na Companhia de Jesus como noviço. Ele estava com 17 anos. Mas como é que ele veio parar no Brasil? Lógico que tem uma programação divina, nada por acaso, mas a chegada na capitania da Baía de Todos os Santos. O padre Manuel da Nóbrega, que foi quem? O nosso querido Emmanuel. Numa das suas reencarnações, Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega. E ele havia solicitado mais braços, mais noviços para atividade de evangelização aqui no Brasil. E o Simão Rodrigues indicou, entre outros, o José de Anchieta. Então, José de Anchieta vem por intercessão do Simão Rodrigues e a pedido do Manuel da Nóbrega. E desde jovem, Anchieta, ele padecia de tuberculose óssea. Não existia tratamento. E que lhe causou uma escoliose.
agravada durante o noviciado na companhia de Jesus. E esse fato ele foi determinante para que ele deixasse os estudos religiosos e viajasse para o Brasil. Que, em função da enfermidade dele, ele não aguentava ficar muito tempo estudando. Então, ele vem para o Brasil, aporta em Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos. Naquela época, o Brasil era dividido em capitanias, e ele chega aqui no Brasil em 13 de julho de 1553. Tinham 53 anos de descoberta. Ele tinha menos de 20 anos de idade. E ele vindo na armada do segundo governador-geral do Brasil. Ele veio num dos navios de Dom Duarte da Costa. Ele vem com outros 6 companheiros, sob a chefia do padre Luiz da Gran. O padre vem conduzindo aqueles noviços. Mas a partida para São Vicente e a fundação de São Paulo. Como é que se deu isso? Porque ele chegou em primeiro lugar na Bahia, como nós falamos, chegou lá na capitania da Baía de Todos os Santos, em Salvador. Mas ele ficou pouco tempo ali na Bahia, ele ficou 3 meses, menos de 3 meses. E aí ele parte para a capitania de São Vicente. Ainda não existia o estado de São Paulo, era a capitania. E ele vem para a capitania de São Vicente no início de outubro. Ali ele conhece o Manuel da Nóbrega, porque ainda não conhecia, e ele permanece durante 12 anos, trabalhando junto com Manuel da Nóbrega. E o Anchieta, ele abriu os caminhos do sertão, aprendeu a língua tupi, catequizou, ensinou latim aos índios, escreveu a primeira gramática em língua do tronco tupi, que se intitulava A Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil. Título longo. E foi publicado em Coimbra em 1595. Mas ele não para por aí. Nós vimos, ele escrevia peças, ele enfim, fazia muita coisa fora o trabalho religioso. Participou da fundação do Colégio de São Paulo, que era um colégio de jesuítas. E esse colégio foi um embrião para a cidade de São Paulo, porque nós falamos, era uma capitania. Dali, o embrião para surgir São Paulo. Mas ele teve missões pelo litoral paulista. O religioso cuidava não apenas de educar e catequizar os indígenas, como também de defendê-los dos abusos dos colonizadores portugueses, que queriam o quê? Não raro, queriam escravizar os índios, tomar as suas mulheres e filhos. Nós sabemos que foi um momento de uma sombra muito pesada sobre o Brasil, porque os colonizadores, eles queriam se utilizar tanto dos índios, como também dos irmãos que vieram da África. E o que acontece com eles? Eles trazem essa sombra para a nossa pátria, porque a escravidão, todos nós ficamos marcados, todos que habitam aqui têm esse peso da escravidão, uma responsabilidade moral. E o Anchieta, ele lutava, educava, catequizava, mas também defendia os índios desse abuso. E ele esteve em Itanhaém, Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, numa missão, uma missão muito importante. Foi uma missão de preparo para o armistício com os tupinambás de Ubatuba. Foi o armistício de Iperoig, porque
os índios, eles também lutavam entre si, as tribos, e o padre Anchieta, ele procura fazer com que eles se entendam. Então, ele vem junto com o Manuel da Nóbrega nessa missão. E nesse período, em 1563, ele intermediou as negociações entre os portugueses e os índios reunidos na Confederação dos Tamoios. E o que ele faz? Num gesto de muita doação e de muita nobreza, ele oferece-se, Anchieta oferece-se como refém dos tamoios em Peruíque. E enquanto, nesse meio tempo, o padre Manuel da Nóbrega retorna a São Vicente para ultimar os negócios de paz entre os indígenas e os portugueses. Então, é uma história bonita, lógico que nós falamos de uma forma muito resumida, mas voltando, lembrando agora o poeta, quando ele se refere a Anchieta como servo amado de Deus, imitador de Assis. E aí nós perguntamos, quem foi Assis? Lógico que a maioria de nós sabe, mas só para que fique bem marcado. Assis foi Giovanni de Pietro de Bernardone, mais conhecido como Francisco de Assis. Porque, na realidade, na antiguidade, se usava muito isso. A gente vê muito, inclusive, no Evangelho, eles citam, por exemplo, Jesus de Nazaré, porque ele nasceu na cidade de Nazaré. Então, Francisco de Assis, porque ele nasceu na cidade de Assis, em 1181 ou 1182, não se sabe bem ao certo. E ele desencarna em 3 de outubro de 1226. Foi um frade católico, nascido na atual Itália. Ele nasceu cerca de uns 400 anos antes do José de Anchieta. José de Anchieta, 1500 e pouco, Francisco de Assis, 1181. E o Francisco de Assis, o Giovanni de Pietro de Bernardone, ele teve uma juventude requieta, mundana, mas depois disso, ele voltou-se para uma vida religiosa, de completa pobreza. Fundou a Ordem dos Franciscanos e renovou com isso o catolicismo do seu tempo. Porque como que ele agia? Ele tinha o hábito da pregação itinerante. Ele não ficava preso ao mosteiro. Ele se locomovia e ele ia levando a mensagem. Quando os religiosos do seu tempo, habituados a fixar-se em mosteiros, ele não. A sua crença de que o evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo. E nós vimos, Jesus saía levando a mensagem e curando. E ele desenvolveu uma profunda identificação, Francisco de Assis, com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Mas, voltando novamente ao nosso José de Anchieta, o doce missionário. A poesia, ela homenageia Anchieta e homenageia também Francisco de Assis. Mas nós aproveitamos também para homenagear um outro doce missionário, Francisco Cândido Xavier, cujo nome, o próprio nome, falava da sua candura, da sua docilidade, Cândido, Francisco Cândido, no mês de abril, esse mês que está correndo, quando lembramos seu nascimento, 2 de abril de 1910, só podemos dizer muito obrigada.
Muito obrigada, Chico Xavier. Mas também a nossa gratidão ao poeta Augusto de Lima, que, como Chico, nasceu nas Minas Gerais. Mas nós também não podemos deixar de homenagear no dia de hoje outro mineiro que deu a vida pelo Brasil colônia, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que nasceu em 1746 e morreu em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Ele foi dentista, tropeiro, minerador, comerciante militar, ativista político brasileiro e atuou nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A nossa homenagem singela ao nosso Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Que ele, aonde estiver, possa continuar inspirando para que o nosso Brasil possa florescer. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Aproveitando, cumprimentando os amigos que foram chegando e que eu ainda não cumprimentei, Sueli, Geraldo, Liete, Joana, Anne, Eudócia, Osvaldo. Boa noite aí de Curitiba, Osvaldo, Arnaldo, lá dos States, a Fátima, a Silvina, a Eudócia, eu acho que eu já tinha falado, Valdeci, que bom, a Sueli dizendo que o filme Irmão Sol e Irmã Lua é um filme que conta a história de Francisco de Assis e que é um filme muito bonito. É verdade, Sueli. Mas aproveitando também, cumprimentando o Júnior, Grite, a Petrina e todos os amigos que estão aqui conosco. Para aqueles que desejarem agora, nós vamos fazer a nossa vibração. Quem desejar colocar um copinho, uma garrafinha de água, que ainda não colocaram, corram lá na cozinha, que enquanto isso aproveitarei para dar os recadinhos. Amanhã, quinta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. O curso é somente pelo Facebook, quinta-feira, somente pelo Facebook. Então, estão todos convidados para formarmos essa grande rede de trabalhadores e podermos trabalhar em nome do Cristo. Mas nós estamos fazendo 5 lives por semana, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, a palestra da semana. Terça, o estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta, o curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Vamos nos unir nesse trabalho para auxiliarmos Jesus na obra do trabalho do bem, aliviar as dores. Então vamos iniciar a nossa vibração. E para aqueles que, porventura, desejem pedir alguma orientação ou encaminhar o nome para a nossa reunião de irradiação e vibração, reunião de tratamento, eu vou passar ao final o WhatsApp do nosso Centro Espírita e vocês mandam uma mensagem e nós passamos as orientações. Então vamos. Nós convidamos a todos, aqueles que sentem agora uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia.
mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer essa grande rede de doação, oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te suplicamos, Senhor, permita com que teus emissários do bem possam acorrer ao nosso chamado e que possamos juntos agora auxiliar a todos esses irmãos que padecem desse vírus. Muitos agora em seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas instituições coletivas, nas ruas, e unindo-nos aos benfeitores amigos, nós vamos agora visualizando toda essa energia de cura, adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, percorrendo as instituições coletivas, as ruas, e onde houver um irmão padecendo desse vírus, para cada nome que chegou à nossa casa espírita, que esses emissários do bem possam auxiliar, aliviar, consolar, retirar as dores e, com a permissão de Deus, que possam curar. E nós vamos vibrando e vamos visualizando os benfeitores amigos trabalhando agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, célula a célula, molécula a molécula. Vai trabalhando desde o centro coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico, o humeral, e cada centro secundário. Vai trabalhando, purificando, renovando, fortalecendo as vias respiratórias, aumentando o timo, a imunidade do timo. Vai trabalhando o centro esplênico, do qual faz parte o fígado, os rins, o baço, as supras renais, o pâncreas. Vai potencializando os efeitos de cura, vai filtrando todas as impurezas e vai jogando todas as impurezas para as vias excretoras. Vai trabalhando os membros superiores e inferiores, toda a parte circulatória. E nós vamos vendo esses benfeitores atuando e auxiliando a cada um desses irmãos. Em especial por cada nome que chegou à nossa casa, de irmãos que agora encontram-se entubados, que eles possam ser assistidos pela equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. E nós vamos vibrando muito amor. Vamos vibrando sentimentos de muita cura, juntos com esses benfeitores amigos. E eles vão dando continuidade a esse trabalho. E outras equipes se juntam a nós para magnetizarmos juntos as águas, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, magnetizar os pulmões artificiais, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E esses irmãos vão sentindo agora um refrigério em suas almas. E nós vamos vibrando muito amor. E vamos oferecendo do nosso magnetismo, para junto com esses trabalhadores do Cristo podermos ajudar. E esses emissários vão dando continuidade a esse trabalho. E nós agora dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada. E nós daremos um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas a esses emissários, que em nome do Cristo acorrem ao nosso chamado.
e entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho. Nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores que agora em nosso lar impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos foi oferecido, agradecendo a cada emissário do bem, aos nossos anjos guardiães, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. E convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos. Um abraço, Simone, que Jesus esteja no seu lar, acolhendo a cada um de vocês. Boa noite também, Marli. Queridos amigos, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, temos um encontro muito especial, que é o nosso curso, 20 horas. Não se esqueçam, vamos juntos aprender as técnicas do magnetismo. Uma boa noite para vocês, que a doce paz de Jesus esteja junto a cada um de vocês. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.